Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero pedir perdão pela qualidade do vídeo. A gente não é profissional, não tem os equipamentos adequados para fazer esse tipo de comunicação, mas a gente vai se esforçar e procurar passar com melhor qualidade essa produção. Eu quero desde já saudar você com a graça e a paz do nosso bom Deus, e hoje é o dia do Senhor. Para isso eu queria convidar você a parar um tempo aí na sua agenda, em sua casa, reunir a sua família, os seus familiares, e juntos, nesse instante, temos um tempo de reflexão, de meditação, de oração, de louvor ao nosso Deus. E por isso eu convido você a estar conosco. Portanto, eu quero iniciar esse momento tendo uma palavra de oração. Fecha seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estar reunidos nesse instante em família, nos nossos lares, e podemos elevar a nossa oração a Ti, colocar as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, os medos que certamente assolam o nosso coração nesses últimos dias, e suplicar ao Senhor que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, porque não há outro digno de adoração e serviço de culto a quem devemos prestar nesta hora. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Abri a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 146. Vamos fazer a leitura apenas de dois versos, o verso 1 e o verso 2. Vivemos dias difíceis, mas diante de quadros de dificuldades, de caos que se instala à nossa volta, à volta do povo cristão, cabe ao Senhor adorar aquele que é digno de adoração. Por isso que o salmista aqui no Salmo de número 146, ele diz: aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Que esta seja a sua motivação nesse dia, adorar, louvar e bendizer o Senhor. E ainda eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no Salmo número 142. Um texto conhecido nosso. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 2, e nessa leitura que retrata um pouco a situação e nos ensina quais devem ser as nossas motivações, a nossa atitude diante do caos que nos envolve, diante das dificuldades que nos cercam, das lutas que somos afligidos. O texto do salmista nos ensina lições preciosas. Eu quero fazer a leitura para você. Livro de Salmos, Salmo número 142, do verso 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação todo dia. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, não há lugar de refúgio, não há ninguém que por mim se interesse. Por isso, Senhor, a Ti clamo e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Que o Senhor abençoe a leitura da Sua palavra. Eu queria deixar dois cânticos para a sua adoração, para a sua reflexão. Dele a queixar-me
Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim, oh Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Que você possa, de fato, lançar diante de Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação nesses últimos dias, que tenha assolado a sua alma, que você não tenha sobre você nenhum cuidado, qualquer que seja, mas reconheça que Deus está com você e Ele é quem cuida de nós, e que diante do caos, das dificuldades que enfrentamos, como já dissemos, você possa dirigir seu coração a Ele, que de fato você possa clamar ao Senhor e suplicar ao Deus que jamais nos abandona, para que Ele cuide dos seus, cuide da sua família, cuide da sua casa, do nosso país e do mundo. Por isso nós louvamos a Deus, porque Ele é um Deus fiel e tem cuidado de nós. Eu gostaria nessa hora, portanto, fazer uma breve reflexão ao seu coração, deixar esse texto sagrado para a sua vida, para que você em família escute, medite, leia o texto bíblico e, acima de tudo, ter um tempo em oração, se apresentando diante de Deus e rogando as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e sobre a família do Senhor espalhada na face da terra. Então vamos ao texto. Eu quero fazer a leitura, portanto, do verso 1 ao verso 7. Então, Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jeruboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fronte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava ao norte. No vale de fronte ao outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo.
para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retira-te da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Aquele, porém de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. E o que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nessa hora e aplique ao nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela revelação da tua palavra, pelo Deus que fala ao nosso coração, e pedimos, ó Deus, que em dias difíceis como esses, o Senhor fortaleça a nossa fé, conforte o nosso coração, renova a nossa esperança, ó Deus, e aumente a nossa confiança em Ti. É o que nós te pedimos nesse instante, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu estou cada vez mais convicto de que as circunstâncias existem para revelar o que está no nosso coração. Eu vejo a maneira pedagógica como Deus lida com as situações da nossa vida, o Deus que cuida de nós, o Deus que está presente, o Senhor da história. Ele usa todas as circunstâncias para revelar de fato em quem nós cremos, em quem nós confiamos, o que de fato habita no nosso coração. Cada vez mais eu tenho a compreensão de que essas circunstâncias que estão sob o controle bendito do meu Salvador, elas existem para revelar em quem eu me refugio diante da hora da dor, da hora da luta, da tribulação. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Eclesiastes, por exemplo, ele vai dizer que para tudo debaixo do sol há um tempo para todas as coisas. Ele vai dizer que para tudo debaixo do sol não só há um tempo, mas para tudo há um propósito para todas as coisas. Mas ele acrescenta lá no capítulo 8, para tudo que há um tempo e que há um propósito, existe um modo de lidar com todas as coisas. Aqueles que confiam em Deus lidam de uma maneira totalmente diferente daqueles que não confiam em Deus. Por isso, nessa hora, eu quero trazer uma palavra ao seu coração que possa lhe ensinar como lidar a maneira correta e adequada daquilo que Deus espera de nós diante dos momentos difíceis que enfrentamos. E quando nós pensamos nisso, nessa maneira pedagógica de Deus, eu poderia inferir que as situações externas que nos acontecem revelam o quanto nós somos centrados em nós mesmos, o quanto nós somos egoístas, enquanto nós pensamos em resolver os nossos problemas em detrimento daquele que está ao nosso lado. Certamente, nesse exato momento, nessa hora, existem famílias que têm enfrentado e têm sido assaltadas e assoladas por sentimentos terríveis em seus corações, por circunstâncias adversas que têm amedrontado a sua alma muito mais do que a sua. E poucos são aqueles que param nesse momento e trazem à sua memória aqueles que estão vivendo situações difíceis e amedrontadora na sua existência. As situações difíceis também revelam o quanto nós nos acovardamos, o quanto nós nos amedrontamos e o pior de tudo, o quanto nós somos incrédulos, incapazes de confiar e depender a nossa história daquele que conhece todas as coisas, a quem servimos e a quem pertencemos. As circunstâncias da vida revelam de fato que nós não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer.
Por isso, nessa hora, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, à luz daquilo que Deus nos ensina, que muitas vezes, e por que não dizer na maioria das vezes, ou em todas as vezes, Deus fala ao aflito pela sua aflição. Que Deus possa abrir os seus olhos, abrir a sua mente e lhe conduzir a compreensão do Evangelho, que o conduza a uma vida de coragem, uma vida de fé, uma vida de confiança no Deus que tudo pode, no Deus que é poderoso, que está presente aí no seu lar, juntamente com a sua família, nesse exato momento, para guardar, livrar e nos proteger de todo mal. Por isso, quando você ler esse texto, qual é a impressão que você tem? Quais são os sentimentos que vêm ao seu coração na leitura desse texto? Numa primeira leitura, parece-nos que o texto tenta nos passar a ideia de um herói da fé, de alguém que caminha com Deus e se torna um grande líder e no exercício da sua liderança conduz 300 homens ao triunfo. Alguém que foi capaz de suplantar os seus inimigos, superar os seus obstáculos, vencer as suas guerras. Mas será que esta é a mensagem do texto? Será que definitivamente este é o conteúdo que está sendo revelado a nós nesse texto? Então, para compreender corretamente a mensagem de Juízes capítulo 7, você precisa ter uma compreensão do capítulo 6, da realidade contextual, da realidade social, da realidade emocional do povo e do próprio Gideão, para compreender o que Deus fez ali no capítulo 7. Quando a gente busca o verdadeiro herói do capítulo 7, nós vamos perceber que esse herói não é Gideão. Que a ação de habilidade para vencer a guerra não vem de Gideão e nem dos seus 300. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos perceber que a mensagem vai falar que o verdadeiro herói é a graça de Deus que visita a vida do povo. É a graça de Deus que intervém na vida da história do povo da aliança e conduz esse povo da aliança à vitória. E eu quero apresentar essas realidades para mim, para a minha vida, aplicando para a minha vida e para a sua vida nessa hora. Por isso, a gente precisa dar uma lida no capítulo 6 para entender um pouco e aplicar adequadamente todo o capítulo 7. Se tivéssemos tempo, iríamos ler até o verso 25 do capítulo 7 e aplicar toda essa realidade do capítulo 7 ao nosso coração. Então, vamos voltar uma página aí na sua Bíblia e ler e observar o capítulo 6. Nós não vamos ler, mas observar algumas realidades do capítulo 6. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, para que a gente compreenda a mensagem de Juízes capítulo 7, é entender que o que Israel estava passando por causa do seu estado de rebelião contra Deus. Se você observar no verso 6, nós iremos, no capítulo 6, no verso 1, nós vamos observar que Israel estava no estado de rebelião contra Deus. Diz o texto sagrado: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por causa disso o Senhor entrega o povo da aliança nas mãos do medianita. De quando em quando, por causa do nosso estado de rebelião, de fazermos o que é mal perante o Senhor, nós somos entregues nas mãos dos nossos inimigos. De quando em quando, diante das nossas adversidades e o contexto moral, religioso, político e social do povo da aliança, nessa época era um momento em que não havia rei, cada um fazia o que bem entendia, o que era bom aos seus olhos. Algo que eu sempre costumo dizer, todas as vezes que fazemos o que é bom aos nossos olhos, ou seja, todas as vezes que vivemos uma vida sem Deus, nós vamos buscar viver e fazer aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Quando eu excluo Deus da minha história, eu vou buscar sempre agradar o meu coração, fazer aquilo que é bom aos meus olhos. Quando, na falta do rei, eu me torno o rei da minha história. Eu quero dizer para você que você tem um rei a quem você deve servir todos os dias e deve buscar agradá-lo em todo momento, com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você possui e com a maneira como você vive. Guarde isso no seu coração. Mas voltando ao texto, Israel estava vivendo essa crise existencial, onde não havia rei, cada um fazia o que estava no seu coração, e porque eles não consideravam Deus como o seu rei, daí o motivo pelo qual
faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Quando falta ao rei, nós fazemos o que é mal perante os olhos do Senhor. E aí diz o texto sagrado que aquele povo diante disso é entregue nas mãos dos medianitas. De uma maneira bem rápida eu quero pontuar esse contexto, eu quero construir um contexto para que você entenda. Então, o Deus da história conduz o povo àquela situação, aquele momento caótico, aquele momento de opressão que começa a se descortinar, que começa a crescer no coração do povo, e esse sentimento de insegurança, de incerteza invade toda a comunidade do povo da aliança. Por isso que o verso 2 e 3 vai nos apresentar que o povo vivia um contexto de medo, vivia nas cavernas, viviam em covas, diz o texto sagrado, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre o povo de Israel. Todos eles viviam em covas, nos montes, nas cavernas e em fortificações. Cada vez que Israel semeava, os medianitas subiam contra ele. Essa era a realidade do povo. Então o povo, amedrontado diante da opressão que assolava a sua existência, eles se refugiaram em cavernas. Eles estavam escondidos em fortificações, eles viviam em suas covas, ali tentando sobreviver e existir mediante a opressão que vinha por parte dos medianitas. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que talvez esse momento de isolamento social seja o gatilho que tem acionado esse sentimento dos nossos corações. Estamos entrando nas nossas cavernas, nas nossas covas, nas nossas fortificações para fugir da opressão desse exército invisível que assola a nossa sociedade nesses dias. O texto continua dizendo que esse povo estava vivendo não só um contexto de medo, de isolamento, de covardia, mas era um povo que estava vivendo verdadeiras crises econômicas. Diz o verso 4 que os medianitas vinham contra Israel, destruíam todo o seu produto, de modo que não deixavam sobre Israel nada para o seu sustento. Não havia sustento algum, não havia ovelhas, não havia boi, não havia jumento. O medo que o coronavírus tem produzido no coração da população, da sociedade mundial, da sociedade brasileira, do seu coração nesses dias, é o medo não só do contágio, mas de uma falência econômica propriamente dita. A opressão, a realidade que nos cerca faz com que a gente não tenha nenhum sustento, nós não venhamos saber o que será o dia de amanhã. A bem da verdade, como bom brasileiro que somos, são poucos aqueles privilegiados que têm algum recurso financeiro guardado. A maioria de nós vai matando um leão a cada dia, e quando a gente pensa nessa perspectiva e começa a viver na caverna, o sentimento que vem, o pensamento que nos aborda a nossa mente é: o que é que vai ser amanhã? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou honrar os meus compromissos? Era assim que Israel estava vivendo nos dias de Gideão. Um povo amedrontado, um povo sem sustento, um povo que se acovardava porque os medianitas eram como gafanhotos, diz o verso número 5, vinham e devoravam tudo. Né? O quadro que se pinta, que se estrutura na mente daquele povo, desse povo da aliança, é um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade, um sentimento de falência, de fracasso. Diz o verso 6 que o povo, assim Israel, ficou muito debilitado, mas diante do fracasso, da impotência, da incapacidade, diante do medo, diante da falta de sustento, diante da crise econômica que se instala no coração do povo da aliança nos dias de Gideão, diante desse quadro que se instala nos nossos dias, na sua casa, diante dos seus olhos, diz o texto sagrado que esse povo clamou ao Senhor. Por isso que quando a gente pensa nesse texto, a gente percebe que esse é um tempo da igreja se colocar em oração, de clamar a Deus, de voltar os seus olhos para o verdadeiro Rei, para aquele que tem a resposta, que pode mudar a nossa história e mudar o nosso coração. Diz o verso 6, o povo ficou desabilitado com a presença dos medianitas, e aí diz o texto: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
E quando nós olhamos para essa realidade, olhamos para o texto de Juízes, capítulo 7, nós vamos perceber o que é que Deus faz quando a graça de Deus visita o coração de um filho da aliança. O que é que ele muda no nosso coração? O povo de Israel estava amedrontado, com sentimento de incapacidade, com sentimento de fracasso, de falência, sem sustento, sem manutenção. Diante desse caos todo, diz o texto que Deus levanta Gideão. E Gideão é levantado dentro desse contexto para ser o instrumento de Deus, para conduzir o povo ao triunfo, onde o verdadeiro herói, de herói não tem nada, porque Gideão era outro medroso. Quando o texto fala que a graça de Deus visita e vem ao encontro de Gideão, Gideão estava malhando o trigo no lagar. E a ideia de malhar o trigo no lagar, e diz o texto que ele estava malhando o trigo no lagar por causa dos medianitas, para pôr a salvo dos medianitas, senão os medianitas vinham e levavam tudo que ele produzia, como já lemos nos versos anteriores. Então, onde é que Gideão estava? Ele estava no estado de isolamento social, assim como eu e você nessa hora, nesse dia, com a nossa família. Estávamos tentando sobreviver com aquilo que tínhamos. E aí ele estava dentro daquele tambor, algo onde, dentro do lagar, dentro de um tambor, onde ele malhava o trigo ali escondido. Eu fico imaginando Gideão ali malhando o trigo escondido, para não ter o seu trabalho levado, para não sofrer um prejuízo e ficar sem sustento algum. Essa era a realidade de Gideão. Ele estava escondido, estava provavelmente na sua caverna, na sua fortificação, estava provavelmente na sua cova, ali dentro do seu lagar, malhando o seu trigo para não perder o trabalho do fruto das suas mãos. Mas não somente isso, não era só uma questão de medo. O herói, que não tinha nada de herói, tinha uma visão distorcida da realidade a quem pertencia, ao ponto de colocar a culpa do que estava acontecendo em Deus. Se você observar o verso 13, ele se dirige a Deus e diz assim: Deus havia dito a ele: o Senhor é contigo, homem valente. O interessante é que Deus faz umas colocações engraçadas. Um cara que está acovardado, medroso, escondido no seu lagar, provavelmente na sua cova, na sua caverna, na sua fortificação, para não ter o seu produto furtado e levado pelos medianitas. Deus chama aquele homem acovardado de valente, aquele homem tomado de medo, de corajoso. É interessante que, ao fazer isso, Deus está mostrando a graça dele com Gideão. E no verso 13, Gideão tem uma leitura distorcida da sua realidade. Então, quando o caos se instala, o medo invade o nosso coração, a percepção de realidade é distorcida e a culpa nós atribuímos a Deus muitas vezes. O texto do verso 13 diz assim, que Gideão responde ao Senhor: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Talvez essa seja a pergunta do seu coração nesses últimos dias. Se Deus é conosco, por que estamos passando por tudo isso? Como é que nós vamos resolver e sair dessa situação? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. A culpa é de Deus. A visão distorcida faz com que nós atribuamos a culpa ao Senhor. E somos incapazes de olhar para nós mesmos e perceber que o caos revela que nós não conhecemos o Deus a quem servimos. O caos revela que nós não confiamos em Deus como deveríamos confiar. O caos revela que nós não cremos em Deus como deveríamos crer. O caos revela que nós buscamos aquilo que agrada os nossos olhos, que somos egoístas o suficiente, egocêntricos o suficiente para não se importar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não nos voltamos para Deus, mas assim como Gideão, nós colocamos a culpa no Senhor. Mas um outro aspecto que o texto fala de Gideão é que Gideão, além de ser tomado de medo, além de ter uma visão distorcida da sua realidade, era alguém tomado por um sentimento de incompetência e incapacidade tremenda. No verso 15, a visão que ele tem é uma visão desqualificada de si mesmo, porque no verso 15 ele diz: ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai.
Às vezes esse sentimento de incapacidade, de incompetência é o sentimento que nos paralisa, nos imobiliza de fazer algo. E você pode fazer algo nesse dia, nessa hora, nesse momento, clamar ao Senhor em favor da sua família, em favor do caos que se instala no nosso país, na nossa sociedade, no mundo. Clamar a um Deus que é gracioso e pode visitar a nossa história de uma maneira sobrenatural. Nós podemos fazer isso nesse dia, mas o texto continua. Eu estou construindo essa ideia para que possamos perceber que o medo, que o caos instalado produz medo no nosso coração, medo em nós e medo no nosso povo. O caos instalado traz um sentimento de fracasso e falência na nossa vida, de falta de sustento, gera incapacidade no nosso coração. O caos instalado nos faz com que nós não confiemos em Deus. Porque mesmo Deus falando com ele, o anjo do Senhor se revelando a ele, diz o verso 17 que Gideão chega para Deus e diz: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu és Senhor, que me falas. E por mais que Deus já falou conosco várias vezes na sua revelação, nessa revelação bíblica, onde ele fala que era necessário que assim acontecesse, e nós não deveríamos nos assustar. Nós somos também como o povo, somos como Gideão, somos como o povo de Israel, os escribas e os fariseus ali em Mateus 16, no verso 4, quando Deus, o Cristo se revela, ele diz: dai-nos um sinal. E aí Jesus olha para aquela geração, lá em Mateus 16, 4, depois você lê, ele diz: geração má e adúltera. Muitas vezes nós somos essa geração má e adúltera, porque mesmo Deus falando conosco e revelando a sua palavra, que é assim que há de acontecer, nós não confiamos no Deus da providência que cuida de cada um de nós. Por isso, nessa noite, o texto vai nos ensinar que diante do caos, das dificuldades, das lutas que o povo da aliança enfrenta, nós precisamos perceber e entender que a graça de Deus visitou a nossa história. Mas algo que ainda eu gostaria de construir, então, o contexto do povo, num contexto de medo, de falta de sustento, os inimigos eram como gafanhotos, o quadro é de incompetência, incapacidade, de fracasso, de falência, estavam debilitados. Gideão, que é esse instrumento que Deus vai usar, foi mais um medroso, alguém que fazia uma leitura distorcida da sua realidade, botando a culpa em Deus. Era alguém que era tomado por um sentimento de incompetência enorme, porque não se sentia capaz de fazer aquilo que Deus confiou. Eu sou pobre, sou pequeno, não dou conta, não posso fazer nada. Gideão é esse indivíduo que falta fé suficiente para confiar na graça de Deus, pede sinal e pede mais sinal no verso 36. O quadro era uma geração de idólatras, daí Deus falar para Gideão: olha, Gideão, vá lá, pega um boi do seu pai e destrua o altar de Baal, como está escrito no verso 25. Se você olhar o verso 27, mesmo Gideão obedecendo, ele temia, ele ainda tinha medo, e por aí vai. Nós somos assim, não somos diferentes desse povo, e pedimos mais sinais e esquecemos de nos relacionar com Deus. Mas o que é que esse texto nos ensina de um modo geral? É que, a despeito desse sentimento de covardia, de medo, de incapacidade, de impotência que invade a nossa vida, a nossa história, o Deus da esperança, o Deus Todo-Poderoso, nos visitou com a sua graça através de Jesus Cristo. A graça de Deus visitou Gideão e mudou a sua história. A graça de Deus visitou a história da igreja através de Cristo, é a graça encarnada. O próprio Cristo se tornou a graça de Deus. E porque a graça de Deus um dia nos visitou, há esperança para aqueles que são tomados de medo. Por mais que o quadro seja assustador, avassalador na sua história, a graça de Deus nos visitou por meio de Jesus Cristo. Portanto, há esperança para cada um de nós. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que Deus derrama a sua graça. E porque Ele derrama a sua graça sobre pessoas desqualificadas e incapazes, como eu e você, somos habilitados a clamar a um Deus que pode mudar a nossa história.
mesmo desqualificados e desabilitados para resolver o nosso problema, o Deus Todo-Poderoso está conosco. Por isso, Deus chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é com você, com a sua casa. Você que é homem, mulher de Deus, você que confia no Deus que luta as nossas guerras. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a graça de Deus que visitou a vida de Gideão é a mesma graça que nos visita, que mesmo estando com medo, Deus está conosco. E quando nós compreendemos isso, nós vamos enxergar que a graça de Deus é maior do que esse sentimento humano de medo que assola e nos visita diariamente na nossa caminhada cristã. Por isso, eu quero deixar algumas lições para você nessa hora, concluindo dizendo que o mérito da vitória de Deus. Gideão fez o que fez, não foi por causa dos seus méritos, mas por causa da graça de Deus com ele. Por isso que o verso 2 diz que Deus diminui a quantidade do seu exército, reduz para 300 homens, para que o homem não ache que o mérito e a solução dos seus problemas vieram das suas mãos. Se encontramos soluções e se obtemos vitória na nossa caminhada cristã, é porque o mérito vem do Senhor. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória. Segundo lugar, quando nós entendemos essa verdade, nosso contexto, as nossas emoções, que são reorientadas na direção do Deus que nos visita pela graça encarnada de Cristo Jesus, nós vamos reconhecer que a iniciativa do projeto, do trabalho, da solução, a força que nos impulsiona a agir como nós agimos, ela procede de Deus. É o que diz o verso 9 do capítulo 7, porque Deus chega para Gideão e disse: então levanta-te, desce contra o arraial, porque eu o entregarei nas tuas mãos. Deus é quem nos conduz em triunfo, a vitória é dele, é ele que nos conduz à vitória. E por fim, Deus, o texto sagrado diz no verso 15 que não só que a iniciativa, o mérito é de Deus, a iniciativa é de Deus, mas que Deus é digno de adoração. Por isso eu quero convidar você a adorar a Deus, assim como o Gideão adorou e o povo da aliança adorou. Que diante do caos você possa lembrar que você serve a um Deus cujo a vitória e o mérito não é nosso, mas é do Senhor. Que a iniciativa e o plano da salvação sempre virá do nosso Deus. E por fim, que Deus é o único digno de adoração. Que Deus te abençoe, um forte abraço, ter esse momento agora em oração. Vamos colocar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu povo, da nossa nação, da nossa igreja, os nossos recursos, os recursos da nossa igreja, os recursos de outras famílias que estão caindo em desespero nesse exato momento. Vamos orar com Deus nesse instante. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor fale e continue a falar aos nossos corações, confortando a nossa alma, a nossa vida e nos dando a graça, Senhor. Eu te peço, nos dando a graça de vivermos conforme o teu querer. Oh Deus, muitas vezes somos covardes, somos inseguros, desqualificados, vivemos dias difíceis que falta sustento algum, onde não há sustento algum, a crise financeira se instala, o medo do contágio só aumenta. Oh Deus, mas diante desse quadro caótico, que a tua palavra soberana nos ensina que é necessário assim acontecer. Que nós possamos não temer, não nos atemorizar, mas confiar no Deus que nos visitou com a sua graça salvadora em Cristo Jesus, a graça encarnada de Deus. E porque o Senhor nos visitou, o Senhor faz de medrosos corajosos, o Senhor traz, ó Deus, em contexto de pavor, esperança, ó Deus, o Senhor faz com que, mesmo diante do sentimento de medo que invade o nosso coração, a tua presença é real e verdadeira conosco, porque o Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não precisamos de sinais. Os sinais do que estamos vivendo já revelam que o Senhor está presente e controlando a nossa história. Por isso, cabe ao povo da aliança nesse dia e todos os dias até a vinda do nosso Salvador exultar, nos regozijarmos, porque a nossa redenção se aproxima. Que assim seja e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um forte abraço.